Olá, segunda série do ensino médio. Estamos aqui sexta-feira, naquele nosso encontro. Eu, professora Mara de Educação Física, com a professora Juliana. Então, boa tarde também para os professores e a família. Não é, Ju? Chegamos! Gente, comemora! Semana seguida. Semana passada teve Educação Física, semana Educação Física novamente. Né, segundão? Educação Física com uma aula, com um tema que a gente gosta muito. Mas que depois da aula de sexta-feira passada eu dei tanta risada que aí eu lembrei, gente, porque a gente monta essa aula com muita antecedência, né? Aí eu falei, a aula que vem, eu vou falar de um tema que vai ser totalmente oposto do que a gente falou na sexta-feira passada da aula especial de entrevista com o professor Marco, que foi para falar sobre peneiras de futebol, seletivas. Se vocês perderam essa aula, procura lá no YouTube, que foi muito legal, né, Mara? Isso mesmo, foi entrevista, vocês estão lembrados? Então, quem não estava aí, né, porque também nem sabia que tinha a nossa aula de educação física, procura lá a aula para assistir, tá bom? E aí, Ju, então, qual é o tema, na verdade? Futebol versus mídia. Olha a galera gritando. Aê! Pode gritar com a torcida? Não vamos mudar de assunto, né? Gente, hoje nós iremos falar sobre o futebol e a mídia. O que é essa... Como que a gente pode ver? Esse relacionamento aí de futebol com a mídia, né? Eu vou tentar ser o mais imparcial e pegar leve nas minhas opiniões, que a gente não está aqui, né? Eu estou quase querendo estar num programa de debate futebolístico. Eu já percebi isso. Nós estamos até uniformizadas, né? Isso? Isso. Assim, ó, gente, ó. Dois pintinhos amarelinhos, né? Então, vamos lá, Ju. Eu quero ler habilidade para os professores e também para os alunos. Coloca habilidade aí, então vamos lá. Relacionar os significados e sentidos propostos pelas mídias com suas próprias experiências do se movimentar no esporte. Exatamente. Já vi que tem professor perguntando se a habilidade é essencial. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No ensino médio, né, a gente tem essa aula aí quinzenal, e eu e a Mara conseguimos argumentar quanto à questão da necessidade de a gente trazer realmente algumas habilidades do quarto bimestre. Então, hoje, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto a terceira série, nós estamos trabalhando habilidades antigas. Então, essa habilidade a gente nem conseguiu contemplar. Foi uma aula que a aula estava pronta e teve uma mudança aí no esquema, a gente precisou fazer uma aula diferente, e aí essa aula está entrando agora. Daqui a 15 dias, as duas próximas semanas, que é dia 27 e dia 11, se eu não me engano, serão habilidades do quarto bimestre, tá? Mas aí é uma questão específica do ensino médio e educação física devido à nossa aula ser quinzenal. Ok? Professores. Certo, Mara? Muito bem. Vamos dar prosseguimento aí aos objetivos agora? Bora lá. Bora lá. Objetivos dessa aula. Identificar a relação da mídia com a prática de esportes. Compreender a popularidade do futebol no Brasil. Quase que eu falei futebol. Gente, deixa eu falar uma coisa assim. A Proju é daquelas professoras doidas, na verdade, pessoa. A pessoa Juliana é aquela doida que ama futebol. Então, eu queria falar isso já no início da aula. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês. Eu tento, diversas vezes, esconder, porque eu tenho tatuagens de time. Então, eu tento esconder para que não vaze aí, mas eu sei que tem uns diretores aí que tentam me boicotar e tentam mostrar, mas eu escondo. E tudo que eu falar aqui é uma questão de uma pessoa que estuda e que gosta de futebol. Então, eu estudo. O meu hábito de assistir televisão é mesa redonda. Nem meu marido aguenta assistir tanto quanto eu. Então, eu sou uma pessoa que é do contra, né? Uma bailarina viciada em futebol. É algo meio estranho, né, Mara, de se falar? Não acho estranho. Então, né? Geralmente, eu sofri muito preconceito por conta do estereótipo de que bailarina tem que ser aquela menininha, calminha. Tipo, minha cara. Né? Não. Então, alunos da segunda série do ensino médio, chama todo mundo que ainda não entrou aqui para assistir nossa aula, que a aula tá top. Beleza? Vamos lá. Primeira interação.
Eu quero saber quais esportes você pratica no seu dia a dia e quais esportes você assiste no seu dia a dia. Então, vocês vão colocar lá no chat. Número 1, qual você pratica. E número 2, qual você assiste. A gente volta em 1 minuto. Então, vamos às interações. Professores, podem colocar também o nome dos alunos e a escola, que é para a gente falar aqui bem completinho, tá bom? Então, olha só, a professora Vânia, ela colocou na 1, um Muay Thai, e aí não citou a 2. A Érica colocou 1 na voleibol, Juliana, e futebol na segunda. Tá, então ela pratica voleibol e assiste futebol. Isso. A Analice Santos, eu acredito que seja aluna, porque não tem o professor aqui na frente, são aqueles alunos, devem ser aqueles alunos que acabam organizando as turmas ali junto aos professores. Na 1, ela escreveu nenhum, então não pratica. E na segunda, bem de vez em quando, futebol. Então, não é uma pessoa que assiste com muita frequência. É que o futebol, né, tá tanto na televisão, assim, com tanta frequência, que às vezes, mesmo você não querendo, você assiste. Isso, olha só a Kailane, ela colocou que pratica natação e na segunda nenhum. Tá. Então, ela não marcou aqui nesse. Promara, oi. Qual você pratica? De esporte? É. Gente, eu gosto muito de nadar e ultimamente, por causa da pandemia, eu não tenho feito. E qual você assiste? De esporte, quando eu assisto, assim, ao futebol também. É. Né? Né? É, sinceridade. Não, é exatamente isso. Tem mais, olha, caminhada e pilates. E quando é transmitido, gosta de assistir vôlei. Eu também, tá? gente, também. Então, o meu também é mais ou menos isso aí. Só que eu tenho dificuldade de escolher só um esporte. Porque eu assisto muito vôlei. Eu moro bem atrás do ginásio de vôlei, então eu tinha hábito de ir em todos os jogos ali de Osasco, se não pela televisão, quando são longe. E o futebol, né, gente? O futebol tá passando o jogo de não sei de onde do planeta, tá a Juliana assistindo. Aliás, ontem foi jogão da Argentina lá, né? Então, a professora Edi colocou que a aluna Letícia, da escola Leles Ito, colocou 1 na natação e no 2, futebol e basquetebol. A maioria é futebol, né, gente? Parece que tem um negócio assim que ou é futebol ou é futebol. E foi legal a colocação de uma professora que, quando tem, eu assisto vôlei. Voltou agora a Superliga, eu estava até dando uma atualizada nas... Ontem não teve jogo de vôlei, hoje tem. Só que é no canal fechado. Né? E aí? É complicado isso. Gente, isso é chuva? É chuva, gente. Pai nosso do céu, eu vou de moto. Tem o nome de mais uma aluna aqui, então uma interação completinha aqui, Juliana. A professora Vilma colocou que a aluna Amanda, ela pratica vôlei, futsal, e a Estela pratica dança. Legal. Ai, mais uma dançarina, bailarina aí para o nosso meio. Ótimo, muito bom a gente ter essa relação e que é isso mesmo. Eu queria que vocês mostrar de alguma maneira que nem sempre aquele que a gente pratica é aquele que a gente assiste. E aí a gente entraria numa discussão aqui, gente, sem fim, por N motivos. E um deles é a disponibilidade disso na TV, né? E aí eu penso na TV aberta, ok? Mais uma interação. O que faz um esporte ser popular?
e na 4, qual é o esporte mais popular do Brasil? Duvido vocês acertarem essa. Voltamos já já. Agora entrou. Então, olha, Juliana, agora foi até difícil separar aqui as interações, mas vamos lá. A professora Priscila colocou na 3, ter audiência, e na 4, o esporte mais popular é o futebol. Então, vamos seguindo. A professora Adriana, ela é da escola Antônio Vieira Campos, de Sorocaba. Ela colocou, o mais popular é o mais vinculado pela mídia. E o 4, ela apontou o futebol. Ah, Sorocaba, da nossa amiga Eliane. Isso. A professora Isabel colocou, todos jogarem, terem acessos para o jogo, o mundo inteiro conhecer as regras. Né? Então, assim, eles vão tendo contato e vão conhecendo mais as regras aí. O professor Jorge colocou, popular, a maioria pratica, tem acessibilidade ou faz parte da cultura local ou mundial. Eu acho que bem legal, né, Mara, essas colocações, porque a gente entende que existem vários fatores, não é um único motivo, né? Tem várias questões que englobam essa ação do porquê ele é popular. Isso, e assim, Juliana, ser mostrado na mídia, marketing, apareceu muito aqui. Ótimo, era o que eu queria. Ah, é? Era o que eu queria. Eles leram a sua resposta? Era o que eu queria mais pra Vamos frente. lá. Mas vamos ver a resposta aí de uma maneira geral, tá? O fato de ser o esporte mais praticado, ou seja, é aquele que exerce uma grande influência na vida das pessoas. Então, é o mais praticado. Tá? E qual é o mais praticado? O futebol. Né? Eu gostaria, e volto a falar, gente, só para vocês não entenderem que eu estou falando mal de futebol. Eu sou viciada em futebol. Mas eu gostaria que houvesse mais diversidades. Uma maior diversidade. Gostaria de passar na rua. Lá no Rio de Janeiro, volta em mim, por favor. Lá no Rio de Janeiro, quando eu era criança, eu lembro que fechavam a minha rua para a galera jogar vôlei. Mas hoje em dia, a gente não vê mais isso. Né? Pouco visto. Jogar vôlei na rua. Imagina handball adaptado ali na rua. Eu fico imaginando, sonhando com tudo isso. Olha o que o professor Jorge colocou. Ele deu um exemplo, né? Meu filho fez primeiro natação. Aí ele fez taekwondo, rugby e, por último, futebol. Rugby? E ele afirma que se o filho dele tivesse ido
praticado primeiro futebol, talvez ele não teria conhecido os outros. Então, é a questão de oportunizar, de mostrar, de dar acesso mesmo a outros, não é? Pois é, e Muito legal. Isso aí é o papel importantíssimo nosso dentro da escola. Mostrar o leque de atividades, de esportes que eles podem fazer. E era muito engraçado que meus alunos falaram, professora, hoje não vai ser bola livre na quadra, futebol livre? Eu falava para eles o seguinte, para fazer isso, não precisa de mim, certo? Para eles jogarem livremente na quadra, não precisava de mim. Então, eu estava ali para levar algo diferenciado para eles. Né? Isso eu trabalhei muito com os meus alunos lá na escola. Mas eu queria trazer para vocês aí os esportes populares no mundo. Acompanhem aí. Japão, artes marciais, esporte de combate, futebol e beisebol. Nos Estados Unidos, basquete, beisebol e futebol americano. Itália, futebol. Índia, cricket e tênis de campo. Jamaica, futebol. Colômbia, futebol, ciclismo e patinação. Bélgica, futebol, ciclismo, tênis de mesa e de campo. Austrália, surf ou surf, futebol australiano e rugby. Singapura, badminton. Inglaterra, futebol, cricket e rugby. Croácia, handball. Mária, ó. Mária. Não, é Mara. Mária. Mara. Outro dia você me chamou de Juliane? É. Mara, qual é o esporte que mais aparece? Foi futebol, sem dúvida. Pois é, né, gente? Rola muita coisa aí e que engrandece o futebol. E aí, eu vou com mais uma interação, mais uma perguntinha para vocês. No Brasil, o esporte mais popular é o futebol, como a gente falou. Então, eu queria saber assim, por quê? Eu coloquei uma imagem tão linda aí, põe aí, Maurão, para eles. Olha essa imagem. Eles estão vendo a imagem? Então, tem a imagem linda, maravilhosa, e vocês têm aí 1 minuto para me dizer por que o futebol é o mais popular do mundo, do Brasil, não do mundo, do Brasil. Já volta. Juliana, vamos lá. O professor Ronaldo, ou Ronald, porque aqui está cortado para mim, também pode ser porque é um esporte mais fácil de ser executado. O que você aponta aí? Então, né? Eu não posso falar, que senão não vou pode dar falar resposta. ainda? Não. Então vamos lá. Disse o professor Jorge. No Brasil, o acesso a certos materiais eram e ainda são muito caros. A popularização de outros esportes precisam ser mais divulgados e ter investimentos. Concordo plenamente. Mais umzinho, Mara. Mais um. Acredito que é uma briga solitária da educação física no Brasil fora da escola. Não existe oportunidade, na maioria das vezes, em outras modalidades. Sim, falou tudo. Filosofou aí. Lindo, amei. Mas, respondendo a pergunta aí que eu deixei para vocês e que vocês responderam brilhantemente, muitos estudiosos e jornalistas apontam o fato de ser um esporte possível a todos, devido à facilidade de local e de material. Em tese, você só precisa de uma bola,
traves, que podem ser improvisadas lá, você põe o chinelo, põe a mochila, né? E pessoas, jogadores. Então, eu não preciso de nada, nenhum apetrecho muito complicado. Então, facilmente, a bola, o aluno faz até de papel, né? A bola de meia, a bola de papel. Qualquer bola, a gente dá um jeito, coloca lá as traves, inventa e pronto. Então, existe essa questão da facilidade, tá? Não é uma única vertente. O que os estudiosos e jornalistas levam mais em consideração. Ju, preciso ler, então, a resposta do aluno João, da professora Aina, da Escola Luiz Leite. Ele escreve, por causa de suas raízes, acessibilidade e também a mídia. Legal. Resumiu aí, né? De maneira bem direta. Bora comigo na leitura. Mídia. De forma geral, o sucesso de um programa está diretamente relacionado à quantidade de pessoas que o assistem. Se muitas pessoas estão assistindo a determinado programa, patrocinadores irão desejar ter a sua marca estampada, aumentando assim a sua visibilidade. Não só durante o programa, mas também nos intervalos de programas de sucessos e nos horários nobres. Os patrocinadores disputam o seu espaço. São esses patrocinadores que bancam a existência do programa. Então, gente, como a gente está lá assistindo um jogo de futebol, né, a gente vê aquelas propagandas todas estampadas. De repente, do nada, sobe o locutor vai lá e fala uma marca. Eu estou tomando cuidado para não falar nada de errado quanto às marcas, porque eu não posso fazer propaganda de graça, né? Só isso. Então, existe, e são essas pessoas, esses patrocinadores que bancam a existência daquele jogo, daquele programa, né? Então, aquela mesa redonda lá, aqueles comerciais estão vinculados ao programa. Por quê? Porque tem muita gente assistindo. Se pouca gente assistir, ninguém vai olhar. Ninguém vai dar audiência. Certo? Então, preciso que vocês pensem nisso. O futebol e a mídia. As duas coisas juntinhas. Então, a gente falou sobre futebol, aí agora a mídia, agora a gente vai juntar. Foi a partir dos anos de 1970 que o futebol no Brasil se tornou um elemento fundamental na indústria do entretenimento. Além das marcas expostas nos uniformes dos jogadores e durante as transmissões dos jogos, muitos atletas passam a ser garotos propaganda de marcas mundialmente famosas, atraindo muitas vezes bons patrocinadores para o clube onde estão. Gente, vocês já viram uma situação assim, ó? O jogador vai dar a entrevista no final do jogo. Ele tem que colocar a camisa. Ah, é porque ele não pode dar aula, não pode dar entrevista sem camisa? É isso, Mara? Ele é uma marca. Ele é uma pessoa que está vinculada a uma marca de um time que está vinculado a patrocinadores. Então, naquele momento que está filmando só o jogador, assim, dando aquele flash para ele falar, é a hora que bomba o patrocinador. Agora, tipo, nas entrevistas coletivas, tem um monte de negocinho assim que você fica até perdido. Tem aquele totem atrás lá, enorme, com os patrocinadores. Tem um nome específico para aquilo, não tem, gente? Alguém lembra? Aquele negócio que fica atrás, assim, com várias... É tipo um banner. Hã? Backdrop. Aí, ó, pronto, já me deram a cola aqui, que fica aqueles monte de patrocinador e colocam no microfone e tudo isso. Né? Então, isso faz parte do jogo. Faz parte desse vínculo da mídia com o futebol. Certo? Vamos continuar. Como ocorre na mídia em geral, atletas são fabricados no mais típico estilo de um produto. Esse movimento supõe a fetichização da marca e do atleta por meio da vinculação do produto ao suposto vencedor absoluto. Então, quando começa a despontar o jogador, uma marca determinada de tênis, de uniforme, já vai lá, vem cá, queridinho,
Você é meu. Você vai estourar lá na frente e você vai carregar a minha marca. Então, toda vez que o cara aparece na TV, ele tá com roupa daquela marca. Já viu isso, Mara? Já vi, e são muitos, né? Praticamente todos acabam tendo essa questão do patrocínio e tendo que usar mesmo. Isso. Em todos os Tem mais lugares, alguma né? coisa aí do pessoal? Eles estão falando, um aluno falou banner, direito de imagem, então sim, citou essa questão isso. aí, que é o aluno do professor Mário Sérgio, é um aluno da escola Jesuíno lá de São Carlos. Que legal. Muito bem. Você falou tudo. Continuando. O futebol no Brasil é refém da mídia, pois ela é capaz de definir horários nos jogos para o melhor encaixe em sua grade de programação e até mesmo ocasionar o cancelamento de uma partida. Muito dinheiro envolve esse mundo futebolístico. Muitas crianças e adolescentes veem o futebol como um meio de sair da pobreza, da criminalidade. Mas a mídia brasileira está cada vez mais preocupada em ganhar por meio da imagem do futebol, deixando a cada dia mais de lado o seu dever social de unificar diferentes realidades e contribuir com o esporte e com a vida do brasileiro. Gente, eu estou tentando segurar as minhas questões, certo? Mas, por exemplo, jogo às 11 horas da manhã, num sábado, num domingo, de sol, no Rio de Janeiro, 45 graus batendo, é saudável? Você vai conseguir ter um esporte, você vai conseguir ter um jogo de alta qualidade, os atletas vão conseguir se doar desse jeito, mas existem outros fatores. Na quarta-feira, a gente teve aí Copa do Brasil, 4h30, 6h30, 9h45. Foi indo. Por quê? Para que os grandes times não jogassem no mesmo horário e pudesse ser transmitido todos os jogos. Né? Agora o cara está trabalhando, 4h30 da tarde, faz o quê para assistir? Conta para mim, Mara. Foge do trabalho? Não, não pode. Não pode, gente, não pode. Mas é uma coisa para a gente pensar bastante. Só que tem como o clube virar e falar assim, tá bom, não quero fazer desse jeito, pronto e acabou. Bater o pé e sair fora andando. Dá para fazer isso? Dá para ser do contra, Mara? Ele é refém. É refém. Eu fiz várias pesquisas a respeito de receita de clubes. Eu trouxe um que eu acho que virou um time que é do coração da gente, né? Então, eu trouxe aí uma breve demonstração das receitas da Chapecoense de 2017. Eu peguei, gente, essas informações de um documento mesmo deles de prestação de contas. Tinham outras abas, mas eu juntei ali em outros. Pode botar na tela para eles, por favor. Então, o que eu fiz? Esses outros contemplam várias coisinhas, ok? E aí eu não quis poluir muito. Então, a gente tem assim, 22% de outras coisinhas pequenas, 11% vem de atleta, então venda de atleta, 18% de torcida, que é a parte do sócio-torcedor, compra de ingresso, bilheteria. 11% de marketing, e aí envolve venda de produtos, venda de camiseta, enfim. E 38% vem da TV. 38% da sua receita do ano, ela pegou da televisão. Então, tá bom. Então, pode virar e falar assim, estou de mal, TV, não quero mais não. Isso significa 38% a menos de receita. Você vai sobreviver desse jeito, Mara? É complicado. Complicado, né? A gente está tocando num assunto aqui bem complicado, né? Mara, tem... Vamos lá. Não, eles estão falando, e o professor Mário colocou aqui, até estava voltando na questão dele, ele coloca a questão da pandemia e aí da questão da economia, dos gastos e etc. A gente bem também sabe... isso é um fator que tem influenciado. A gente bem sabe que hoje, principalmente aí no período da pandemia, se não fosse a TV, o rádio, o jornal, os sites, a gente não teria informação nenhuma. Né? Porque a gente não está podendo ir nos estádios assistir os jogos. Então, esse é o único meio, hoje, de vinculação, a rádio e a TV. Então, gente, é tudo ruim? Não.
Nós estamos aqui ressaltando o que engloba e que nem talvez seja ruim. É ruim entrar 38% de dinheiro na tua conta? Tá? Então, assim, o pessoal gostou daqui de 38%. Alguém mais quer 38% de dinheiro na conta? Então, gente, a gente tem que pensar nisso. Tudo tem lado bom e ruim. Tudo tem prós e contras. Beleza? Mais uma interação aí rapidinho. Você é influenciado por aquilo que dizem nos programas esportivos sobre determinado jogo? Então, ontem teve o jogo lá da Argentina, você tem a sua opinião. Você assiste o jogo, muda completamente. Você tem a mesma facilidade de assistir a jogos e programas esportivos sobre outros esportes, assim como o futebol? Então, a gente encontra mesa redonda de voleibol, a gente encontra programa à tarde, depois na hora do almoço, sobre handball. Eu botei 2 minutos, mas como a gente tem pouco tempo, pode ser 1 minutinho só e a gente já volta. Então, vamos novamente aqui, Juliana. O aluno João, da professora Aina, então ele colocou na 1, não, e na 2, raramente. Veremos mais. Olha só, a professora Margarete, ela colocou não. Sempre faço uma análise crítica. E na segunda também respondeu não. Temos a professora Solange, ela colocou muitas pessoas sim, para responder a questão 1. Sim. Na 2, não. E o pior é o que se fala do futebol masculino. E esquecem das mulheres. Perfeito, perfeito. Muito bom. Tem mais uma. Professora Lívia colocou a resposta do Tiago, é o aluno dela de lá de Urubupungá. Bom. Então, na acho que não, e na 2, não. Tá, entendi. Então, você acha que não é influenciado e não tem. Não. Realmente, gente, é uma reflexão. Deixa eu pegar mais aqui. Que a gente deve fazer. A gente tem que dar uma corrida, Mara. Vamos correr? Então, vamos lá. É uma questão que a gente tem que levar muito em consideração a possibilidade de haver. Eu gostaria, adoraria, se tivesse um programa esportivo só de vôlei, que é um outro esporte que eu assisto bastante. Eu assistiria, né? A gente precisa começar a pensar nesse tipo de coisa. Muito, muito importante. E aí, lembra que lá atrás, eu sempre briguei, sempre falei aqui desde o início, que teve gente que falou assim, eu faço ensino médio à noite, eu não tenho educação física, para que assistir essa aula? E aí eu citei a questão do Enem. Uma das questões, além de conhecimento, além disso tudo. Uma das coisas que eu citei é que é componente curricular que cai no Enem. Eu estou falando cai no Enem para falar bem a forma que os alunos dizem.
Vai cair no Enem? Vai cair na prova? Sim, gente, cai no Enem. E aí eu trouxe para vocês uma questão do Enem de 2018, onde fala exatamente sobre o que nós estamos falando. Calma aí que é aqui que eu pulei. Acompanhem comigo e prestem atenção. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. O jogo se transformou em um espetáculo, com poucos protagonistas e muitos telespectadores. Futebol para olhar. E o espetáculo se transformou num jogo num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho. Além do juiz e do público, das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. Bonito isso, né, gente? Isso aí estava lá no Enem, em 2018, falando exatamente a respeito do futebol e mídia, que é o assunto que nós tratamos aqui hoje. As opções aí eram as seguintes. O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, fomentaram uma tecnocracia, promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente, promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos, para que fossem inovadores, incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso, tornaram a modalidade um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. E a última, contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como ser acompanhado de torcedores. Gente, vamos deixar 30 segundos aí para eles responderem? Rapidinho. E aí, gente? E o professor João colocou aí a resposta. Não colocou a alternativa? Ué. Só tá o nome da escola e não colocou a alternativa. Juliana, a maioria deles colocou a alternativa D. E tem professor falando que é uma questão muito interessante, que valeu a pena fazer a reflexão. Juliana, letra D. Não vi nenhuma letra diferente. Exato, gente. Será que eles acertaram? Espero que todos os alunos tenham acertado aí. Realmente é a letra D. Tornaram a modalidade um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Comprovei que educação física é conteúdo de Enem. Atividade complementar. Escolha um esporte no qual temos pouco conhecimento, mas que por algum motivo você tenha visto e achado interessante. Faça uma pesquisa sobre esse esporte e compartilhe com seus colegas de sala e professor. Com a professora Mari e com a professora Juliana também. Então, isso aí, manda Mara. lá. Olha o tempo correndo. Bora. Vamos lá. Olha, gostaram de trabalhar esse texto reflexivo? Procurem mais, não é, Juliana? Quem quiser bem, vocês têm aí o PPT, né, no repositório, mas quem quiser, me procurem. Rapidinho para vocês, o QR Code na tela. 1, 2, 3 e já. E que a gente vai dando tchau. Vamos dando né? tchau. Muito obrigada por mais essa aula. Isso, até daqui a 15 dias. Eu já vou preparando o meu coração aqui. E beijos, tchau.